mostra primeiro que Deus se importa muito com a gente. Imagina, cara, que você tem um Deus que criou os céus e a terra, e ele se importa em falar com a gente, cheio de problemas, cheio de defeito, a gente sabe quem a gente é. Então, cara, você ter um Deus que olha pra você e se importa, e que conversa contigo, e que te responde, que ouve as tuas orações, isso é incrível. Que fala com você sobre o teu futuro, que te dá, sabe, que te dá direção, isso é maravilhoso. O que é importante nisso tudo? A experiência com Jesus, ela é essencial, ela é necessária, ela te dá direção, ela te inspira, ela te dá força para caminhar, sabe, ela faz brilhar os nossos olhos. Mas existe algumas coisas que elas têm que ser intencionais. Então, se a gente colocar isso dentro de uma cronologia, por exemplo, o que eu preciso fazer, por exemplo, para viver o que o Igor viveu com 16 anos, de maneira intencional, não esperar o orgânico ou o que o Mítico viveu. Então, isso é importante para quem está acompanhando você a gente. correr atrás do seu propósito. Cara, o que você quer? Eu quero. Então, existe a primeira coisa. Todos nós, todos, sem exceção de cultura, língua, raça, todo mundo, preto, branco, whatever, quem quer que seja, todos. A gente tem dentro do nosso coração um vazio. Todos têm. Rico, pobre, branco, amarelo, todos. E é um vazio que a gente não consegue explicar. E que durante a vida inteira tem gente que consegue mais rápido, tem gente que demora muito tempo, a gente vai buscar preencher isso. Até o dia que alguém descobre, que você descobre que isso é só Jesus que pode preencher. É como se fosse um quebra-cabeça de milhões de peças e sempre tivesse faltando uma no meio. E aquela do meio é a mais importante, que dá sentido para todo o desenho. Sem aquilo, o desenho nunca fica perfeito. Então, quando você descobre que aquela pecinha tem nome e isso é Jesus na vida da gente, que é o que dá sentido, que é o que dá razão, que é o que dá, sabe, de verdade, razão. Essa é a palavra. Aí você toma uma decisão. Jesus, eu quero que você faça parte desse desenho. Eu quero que o Senhor entre na minha história. Isso é uma decisão. Tem muita gente que sabe tudo isso que a gente está falando, mas nunca tomaram uma decisão por Jesus. Nunca. Sabe, vivem a vida inteira. Não, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus responde, mas, cara, se você não toma uma decisão, isso nunca vai acontecer com você. Como assim? Como uma decisão? A decisão é assim, cara. A Bíblia diz aquele que reconhece, que confessa Jesus como seu Salvador. Entendeu, cara? Ele não é o Deus do Mítico, ele é o meu Deus também. Entendeu? Ele é o meu Salvador. O que é reconhecer Jesus como Salvador? A primeira coisa é reconhecer que a gente precisa. Vocês falaram, né, de arrogância, que isso que vocês estão falando não é arrogância. Mas tem gente que nunca vai reconhecer Jesus como Salvador, porque na cabeça dele ele não precisa de um Salvador. Na cabeça dele ele não precisa de um Deus que diga pra ele alguma coisa. Porque ele é tão cheio de si e autossuficiente que ele diz, cara, eu não preciso de nada disso. Isso é balela. Então, reconhecer Jesus. Primeiro, Senhor, a tua morte na cruz. Vocês acreditam na morte de Jesus na cruz do Calvário? Sim, eu acredito. Então, a morte da cruz do Calvário não foi pelo vizinho, foi por mim. No sentido que eu tenho que crer. Foi pelos meus pecados. Então, porque esse é o que eu estou falando para vocês, é o que eu faço. Essa é a minha missão. Eu sou um evangelista. Eu apresento Jesus, mas se só as pessoas conhecerem, não muda nada. Então, tem que ter uma decisão. Então, você entende. Isso é intencional. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi pelos meus pecados. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Aí a pergunta que todo mundo faz, que é a loucura de todo mundo. Não, eu só vou fazer isso quando eu for bom. Eu só vou tomar essa decisão então e ter essa vida quando eu for bom. Isso nunca vai acontecer. Porque é igual você dizer que você tem que emagrecer para ir para academia. É extremamente equivocado. Então, a questão é, eu preciso ser bom para tomar uma decisão? Não. Quanto mais ruim, melhor. Na verdade, no sentido de que quando eu entendo que eu preciso de Jesus, igual o cara, um de vocês dois falou, mano, olha como Deus fala isso comigo, cara, eu sou o que eu sou e tal, o que eu faço, entendeu? E é por isso que Deus se aproxima da gente. Deus não está procurando os que se acham bons, Deus quer aqueles que reconhecem quem são, porque é isso que faz Deus entrar. Quando a gente diz que nós reconhecemos a nossa pequenez, tem uma cena do filme Crônicas de Nárnia, da onda, que o ratinho diz, eu não sou digno de ir para outro lado, sabe? Aí acho que é o Aslan diz, não, e é exatamente por isso que você vem, sabe? Porque você entende que você não é digno. Então, quando você reconhece Jesus como Salvador, então aí que começa a transformação. Por isso que essa é a cronologia. Não, eu conheço Jesus, alguém me fala sobre ele, eu tenho que mudar. Não, você não tem que mudar nada.
Você não precisa. Como assim, David? Não tem que mudar nada, porque você não consegue. Sozinho a gente não consegue. Então o que eu digo é o seguinte: Jesus, tu é o meu Salvador. Eu tomo a decisão, eu reconheço. Isso em qualquer lugar do mundo. Você pode dobrar o joelho e tomar essa decisão e orar. Jesus, eu te reconheço, tu é o meu único, legítimo Salvador. Eu sou um pecador, Senhor. Foi por mim que o Senhor morreu. E eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver a eternidade contigo. Isso é uma oração de decisão. Aí a partir daqui, aí é onde começa a parte mais maneira da história. Porque daí começam as transformações genuínas, sabe? A mudança não começa sem Jesus. A mudança começa quando Jesus entra. Então, a questão é, cara, eu tive tanta experiência com Deus, mas se isso não acontece, se essa decisão não é expressada, se ela não é, sabe, pra cá fica meio que faltando pedaço, sabe? Então aqui é onde começa a transformação. Jesus entra no nosso coração. Tem um texto dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí é onde você consegue viver o novo de Deus, sabe? Então, tem muita gente que provavelmente está em casa agora, tá ouvindo isso que você tá falando, mano, o que esse cara tem que comigo não acontece? Uhum. Na verdade, não existe isso. O que o Mítico falou, todo mundo pode viver. Todos nós podemos viver. Deus está acessível para todos, cara. Um dobrar de joelhos com uma oração dentro de casa muda tudo. Eu voltei para Jesus e tomei essa decisão no quarto da minha casa, chorando de joelho no canto da minha cama, e a minha vida mudou ali. Entende? Então, tudo isso, cara, pode acontecer na vida de quem quer que seja. Basta a gente abrir o coração e falar: Jesus, eu quero viver isso.